Efésios 5, 18 a 21. A gente está estudando sobre o batismo e a plenitude do Espírito Santo. Efésios 5, 18 a 21. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, só para dar uma descansada nas cadeiras, esticar as pernas. Se alguém tiver com sono, já esperta, não corre riscos. Diz assim, vamos ler juntos? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Senhor, ajuda-nos a continuarmos compreendendo a Tua palavra. Espírito Santo, Deus que inspirou essa palavra, ilumina-nos para compreendê-la. Espírito Santo, Deus que age na igreja, derrama o Teu poder sobre nós, aquece o nosso coração com a Tua verdade, renova-nos com o Teu poder. Nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, continua a falar conosco, abençoa-nos nesta aula, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Pode sentar, irmãos. Lembrando, isso aqui é uma aula, não é uma pregação. Então você pode perguntar. Graças a Deus é uma turma grande, né? Tem muitos alunos, mas você pode perguntar. Então você levanta a mão, você pergunta, você tira a dúvida, tá certo? Para que a gente possa usufruir desse momento. Irmãos, um dos muitos enganos desta era pós-moderna, também chamada de pós-tudo, mar de mudanças, é aquele conceito de que o homem é autônomo, de que o homem ele faz o que quiser da sua vida, que ele é alguém independente, livre. Isso é muito falado nos dias contemporâneos. Esse conceito de autonomia e de independência. O problema é que isso é uma falácia. Isso é um engano. Todo ser humano, ele essencialmente é um servo. A grande questão é a quem ele serve. Mas nós sempre seremos servos. E quem nós servimos é que vai determinar o estilo de vida que nós temos. Quem nós honramos é quem vai definir a qualidade da nossa vida. O fato é que nós servimos a quem nos enche. Nós servimos a quem nos preenche. Tanto que a Bíblia, ela mostra a realidade da conversão como uma transferência de serviço. Nós deixamos de servir ao pecado e nós passamos a servir a Deus. Os membros do nosso corpo deixam de ser instrumentos de iniquidade e passam a ser instrumentos de justiça. Deixam de ser instrumentos de pecado
e passam a ser instrumentos de santidade. É uma transferência de serviço. Quem nos enche, nós servimos. A pergunta é: de quem nós estamos cheios? Ou do que nós estamos cheios? Porque o que preenche a nossa vida é o que vai determinar a qualidade dela. E o que preenche da nossa vida é o que vai determinar não apenas o nosso presente, mas também o nosso futuro. Um dos outros grandes enganos é a pessoa, presta atenção nisso, isso é importante para mim e para você, é nós acharmos que religiosidade, que espiritualidade é um assunto meramente litúrgico e dominical. Na verdade, espiritualidade é algo que vai transformar a nossa vida por inteiro. Então, aquilo que nós aprendemos da palavra do Senhor, aquilo que nós aprendemos na igreja do Senhor, deve ser aplicado na nossa vida como um todo, e isso vai fazer toda a diferença. A Bíblia, ela não mostra, presta atenção na introdução, se você tiver dúvida, pergunte. A Bíblia não mostra, não há esse indivíduo na Bíblia, a pessoa neutra. Fulano de tal é neutro. Nós temos isso na energia. Às vezes nós temos isso no futebol, no esporte. Às vezes nós temos isso na política. Mas não há como ter isso na vida espiritual. Ninguém na vida espiritual é neutro. Na vida espiritual, ou as pessoas pertencem a Deus, ou pertencem ao inimigo de Deus. É por isso que há duas expressões que identificam as pessoas na Bíblia, dentre várias, mas há duas: justo e ímpio. Filhos de Deus ou filhos da ira. Não há aquele indivíduo, como é que está fulano? Não, está no meio. Ele é quase um crente. Está, já chegando. E aí eu uso a expressão de um livro antigo do pastor Hernandes, quando ele dizia: quase salvo, porém fatalmente perdido. No céu não vai entrar quase salvo, não vai entrar quase crente. O quase salvo, ele está tão perdido quanto outro que nós chamamos de completamente perdido. Ambos estão completamente perdidos. Então, a gente precisa perceber que quando a gente fala sobre ser cheio do Espírito Santo, é uma realidade que só pode ser desfrutada pelo crente. Porque o crente, ele já tem o Espírito Santo. E que ser cheio do Espírito Santo não é algo que vai ficar circunscrito a uma igreja, a um domingo. Ser cheio do Espírito Santo é algo que vai mudar a nossa vida em todos os outros dias. Perceba. Até aí todo mundo entendeu? Tranquilo? Veja, a gente tem pensado sobre esse tema e a gente já trabalhou muito, só aqui fechando, essa questão do batismo do Espírito. Então, o batismo do Espírito, nós vimos, é uma concessão definitiva. O crente é inserido no corpo de Cristo e ele é batizado pelo Espírito no corpo de Cristo. É algo que acontece.
Deus nos insere no corpo, Deus nos salva, Deus nos regenera, Deus, pelo seu Espírito, nos batiza. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 12, 13, por favor. 12, 11, perdão. Não, na verdade é 12, 13. É isso mesmo. 1 Coríntios 12, 13. Olha o que Paulo fala. 1 Coríntios 12, 13. Capítulo 12, versículo 13. Paulo está falando para a igreja em Corinto. Olha o que ele diz. Veja aí a sua Bíblia. Pois em um só Espírito, quem? Todos. Todos quem? Todos nós. Paulo está se referindo aos crentes. Todos nós fomos o quê? Batizados em um corpo. Que corpo é esse? A igreja. E quem foi batizado nesse corpo? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A igreja é o organismo mais democrático que existe. No sentido que eu vou falar aqui. Porque aqui se reúne pessoas das mais diferentes matizes. Aqui todo mundo é irmão. Seja ele rico, seja ele pobre, tenha ele pós-doc, não tenha ele nem a alfabetização, tenha ele muitos filhos, ou poucos filhos, ou nenhum filho, seja branco, seja negro, não importa. Seja doutor, seja analfabeto, todos nós fomos nivelados para cima. O Evangelho nos nivela para cima. Só o Evangelho nos nivela de fato para cima. O Evangelho nos torna filhos de Deus e membros da mesma família. E isso deve nos levar a glorificar a Deus e não exaltar a nós mesmos, porque a glória pertence a Ele. Então veja, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer livres. Continuando o texto. E a todos nós foi dado o quê? Beber de um só Espírito. Então, perceba que Paulo está dizendo que os crentes em Cristo, eles foram batizados pelo Espírito no corpo de Cristo e agora eles bebem de Cristo. Eles bebem do Espírito. Lembram do que Jesus disse? Essa expressão beber. Todos bebem de um mesmo Espírito. João capítulo 7, quando Jesus disse: quem crê em mim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E no verso 38 diz: quem crê em mim, do seu interior vão fluir o quê? Rios de água viva. E o texto diz que Jesus estava se referindo ao Espírito. Então veja, o que aconteceu no dia de Pentecostes? No dia de Pentecostes, Jesus derrama o Espírito do céu e batiza ali, primeiro, os 120, e depois ele batiza os 3.000. Como consequência desse batismo, se você vê Atos capítulo 2, verso 4, diz que todos ficaram, o que, irmãos? Cheios do Espírito Santo. Então qual é a ideia? A ideia é que a plenitude do Espírito Santo, ela é a consequência do batismo do Espírito. O batismo é o que Jesus fez. Ele derramou o seu Espírito do céu e todos os crentes agora possuem o Espírito. A plenitude foi aquilo que eles receberam. Eles foram cheios do Espírito. Então, para fechar esse aspecto e a gente delimitar a diferença. O batismo foi uma experiência inicial, única. Nos tornamos crentes, ou Deus nos torna crentes, e nós somos
batizados no corpo de Cristo. O Espírito nos batiza no corpo. E nós todos começamos a beber de um mesmo Espírito. A plenitude do Espírito é algo que deve ser contínuo. É algo que deve permanecer conosco. E é algo que pode ser repetido. Veja, como acontecimento inicial, o batismo não pode ser perdido, não pode ser repetido, nem pode ser perdido. Deus nos batizou no seu corpo, pelo seu Espírito. Mas o ato de ser cheio do Espírito, ele pode ser repetido e, no mínimo, ele precisa ser conservado. Interessante que a Bíblia, lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele pode ser entristecido. Ele pode deixar de dominar o pecador. Qual é o meio, então, de recuperar a plenitude do Espírito? O meio é o arrependimento. O fato é que, irmãos, nós estamos falando de algo. Alguma pergunta? Para a gente entrar especificamente na questão da plenitude do Espírito? Alguma dúvida? Não? Oi? Ok. Vamos lá. Veja bem. A gente entra aqui, a gente vai perceber algo. Às vezes a gente fala de alguns assuntos, e esses assuntos, eles são reputados como algo que deve pertencer somente a algumas pessoas. Não, isso aqui é para um líder de igreja. Não, isso aqui é para um pastor, para um presbítero. Isso aqui é para irmã de oração, da intercessão, da SAF, do ministério tal. Não, isso aqui não é para mim. É você crente. Certo? Crente como? Não, você é aquele crente que vai quando vai, que ajuda, serve quando serve, que contribui quando contribui. Aquele crente que fica ali, né, quase anonimamente, mas que não se dispõe, não se entrega ao serviço. Quando a gente olha a palavra, a gente vai perceber que a norma do cristão bíblico, neotestamentário, é ser cheio do Espírito Santo. É ser dominado pelo Espírito. Controlado pelo Espírito. Então, ser cheio do Espírito Santo, irmão, não é uma exceção. Não é algo para uma elite espiritual, para um grupo especial de crentes. Ser cheio do Espírito Santo é a norma. E vou adiantar, se a gente não busca ser cheio do Espírito Santo, a gente está pecando. Porque nós estamos desobedecendo um mandamento. Se a gente não busca que o Espírito nos domine cada vez mais, a gente está pecando. Perceba, Atos 6. Atos 6, alguém se lembra o que Atos 6 relata? Vamos lá? Atos 6 fala sobre o quê? Um de cada vez. Sobre os diáconos. Como é que surgiram os diáconos? Os diáconos surgiram porque as viúvas dos helenistas, ou seja, as viúvas dos judeus que recebiam influência grega, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E houve ali um problema de relacionamento. Naquela circunstância, os apóstolos disseram: não é bom que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Nós vamos nos dedicar à palavra, à pregação da palavra e à oração. Os apóstolos disseram: nós não temos como fazer tudo.
Nós não temos como, trazendo para o nosso contexto, cobrar o escanteio de cabecear. Nós precisamos nos dedicar à palavra e à oração. É essa a nossa função. Então, vamos instituir pessoas que vão ajudar nessa questão. Qual era a característica que devia ter os diáconos? Aí o texto fala, no verso 7, que deviam ser escolhidos 7 homens de boa reputação. E qual é a outra característica? Atos 6, verso 3, cheios do Espírito. Ou seja, aqueles homens que iriam exercer o diaconato, eles precisavam ser de boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Aí o texto fala sobre a escolha desses 7 homens e o texto descreve o nome de cada um deles. Vá para Atos capítulo 11, verso 24. Nos fala sobre um outro servo de Deus. Atos 11, 24. Chamado Barnabé. Atos 11, 24. Diz o texto que Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então nós fizemos uma referência a um grupo de pessoas que nós chamamos de diáconos, fizemos a referência a um indivíduo denominado Barnabé, e Atos 13, 52. Aqui nós temos uma referência aos discípulos, a uma coletividade de gentios. Diz o texto que esses recém-convertidos, lá de Antioquia da Psídia, eles transbordavam de quê? De alegria, e transbordavam de que mais? Do Espírito Santo. O que é transbordar? Encher de forma que derrame. É algo com abundância. Então nós temos um homem, aliás, diáconos cheios do Espírito, Barnabé, que foi um cooperador junto a Paulo na primeira viagem missionária, cheio do Espírito, os irmãos de Antioquia da Psídia, cheios do Espírito, os 120 que foram alvos da ação do Espírito, lá em Atos 2, cheios do Espírito, os 3.000 que se converteram depois do sermão de Pedro, cheios do Espírito. Esse é o padrão. É isso que Deus quer para nós. Mas há um detalhe, entrando em questões mais específicas. Essa expressão cheia do Espírito, ela pode indicar também uma capacitação para um ministério ou para uma função especial. Lembra aí Atos 1:8, diz o texto que o Espírito Santo iria descer sobre os discípulos para que eles pudessem ser o quê? Ser testemunhas em todo o mundo. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então observe, o propósito do Espírito encher aqueles irmãos foi para que eles tivessem o poder de Deus para o testemunho. Essa realidade a gente observa também em outras partes da Bíblia. O Espírito Santo enchendo pessoas para um ministério ou para um cargo especial. Exemplo, João Batista era cheio do Espírito Santo desde quando? Desde o ventre materno. Imagine, o feto, né? O bebê no ventre da mãe, cheio do Espírito Santo. E o enchimento do Espírito Santo em João Batista foi para prepará-lo para o ministério profético. Quando a gente olha, por exemplo, não apenas João Batista foi cheio do Espírito para ser precursor de Jesus, mas Saulo,
ou Paulo de Tarso. Ananias diz a Saulo, Atos 9, Paulo tinha se convertido, ou tinha sido convertido pelo Senhor Jesus, e diz o texto que Ananias foi chamado pelo Senhor para ir até Paulo. Imagine um indivíduo que prende cristãos, um indivíduo que consente na morte de cristãos, um indivíduo que viaja cidades e cidades para perseguir os cristãos. Imagina a situação. E esse indivíduo converte a Cristo. Mas você não viu isso. E aí Deus chega para você e diz assim: olha, vai fazer uma visitinha, aquele fulano de tal. Mas você sabe que ele persegue cristãos, você sabe que ele prende cristãos, você sabe que ele consente na morte dos cristãos. E Deus diz: vai fazer uma visitinha a ele? A esse novo cristão. Essa foi a experiência de Ananias. E Ananias argumenta com Deus e diz: mas Deus, eu sei um pouquinho da folha corrida desse sujeito. O que ele já fez. Quantos males ele fez. E aí Deus disse: não, vá. Vá porque ele é um instrumento. Vá. E o texto diz que Ananias vai. E se você notar o verso de número 17, Ananias impõe as mãos sobre Paulo, o chama de irmão e ora para que ele recupere a vista e fique o quê? Cheio do Espírito Santo. Se você notar aí os versículos anteriores, o Senhor diz para Ananias, verso 15, que Paulo seria um instrumento escolhido, ou é um instrumento escolhido, para levar o nome do Senhor perante gentios, reis e perante os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Note, qual era o objetivo do enchimento do Espírito? Era capacitar Paulo para que ele pudesse ser uma testemunha perante os gentios, perante os reis, perante os povos de Israel, e capacitar Paulo para que ele pudesse sofrer por Cristo. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo para que a gente possa suportar sofrimento. Senão, a gente começa a fraquejar logo. Não vou mais para a igreja não. Eu oro e a situação não melhora. Eu vou abandonar a comunhão. Olha as dificuldades que eu estou passando. Eu vou deixar de contribuir. Eu contribuo e estou vivendo a adversidade financeira. Eu vou deixar de servir. Eu estou enfermo. Ou está havendo dificuldades relacionais. Então a gente precisa ser cheio do Espírito Santo para que a gente possa lidar não apenas com o exercício do ministério, mas com as dificuldades que advêm, com os problemas que surgem na nossa vida. Então, o enchimento do Espírito Santo também é uma capacitação para o exercício da obra de Deus. Não se faz a obra de Deus no poder humano. A obra de Deus se faz no poder do Espírito. A gente é simplesmente instrumento. Pergunta? Alguma pergunta, Vitor? O outro Vitor lá. Mas você quer perguntar, Vitor? Não? Ok. Agora, você vai observar também, há outras ocasiões em que a plenitude do Espírito foi dada para equipar, não tanto para um cargo vitalício, como apóstolo ou como profeta, mas para uma tarefa imediata, especialmente numa emergência. Veja bem, o Espírito Santo enche os seus servos para capacitá-los para o testemunho, para capacitá-los para ministérios específicos, para capacitá-los a viverem a vida de Deus, para capacitá-los a exercerem uma tarefa imediata. Note,
Atos. Estamos pensando em Atos. Se você notar aqui, Atos 3, vamos lá, com calma, para a gente entender. Atos 3, Deus cura um coxo através de Pedro e de João. Presta atenção. Pedro e João iam para uma oração, a oração da hora nona. Na verdade, 3 horas da tarde. Aquele coxo é curado, e o texto vai mostrar que Pedro, diante da cura daquele coxo, não há reunião de oração, há um culto de pregação. E Pedro faz um sermão. Os líderes religiosos ficam sabendo da cura do coxo, do sermão de Pedro, e eles prendem Pedro e João e os recolhem ao cárcere até o dia seguinte. Atos 4, versículo de número 3. Se você notar aí no verso de número 4, quantos se converteram lá no Pentecostes, lá em Atos 2? 3.000, quase 3.000 pessoas. Atos capítulo 4 nos mostra que houve mais conversões e o número de homens subiu a quase 5.000, só o número de homens. Tá? Pedro e João estão agora no tribunal judaico sendo arguídos porque ou em nome de quem fizeram aquela cura. Veja aí o verso 8. Pedro vai responder às autoridades religiosas o seu questionamento. Por que aquele homem foi curado? Em nome de quem eles curaram aquele homem? Olha o que o texto fala. Então Pedro, olha o detalhe, cheio de quê? Do Espírito Santo. Então veja, a plenitude do Espírito Santo capacitou Pedro para testemunhar com coragem, porque esse foi o mesmo Pedro que negou a Jesus 3 vezes. Foi o mesmo Pedro que disseram para ele: tu és um dele, né? Sou de jeito nenhum. Tu és um dele porque o teu modo de falar denuncia. Não, não sou de jeito nenhum. O mesmo Pedro. O mesmo Pedro medroso se tornou corajoso. Ele estava diante de um tribunal que o prende, que o ameaça. E ele prega. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito. O texto prossegue, Pedro prega, as autoridades o ameaçam para que ele não anunciasse o nome de Jesus de forma nenhuma. E no verso 19 e verso 20, Atos 4, estão aí comigo? Vá no fluxo do texto. Olha a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Ligue o seu celular com Bíblia. Deixe no modo avião, mas acompanhe o texto. Veja bem, se você notar, meus amados irmãos, Atos 4, verso 19 e 20, Pedro diz: olha, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aí o que é que Pedro faz? Pedro sai do sinédrio, procura a igreja e vai orar, pedindo o quê? O que Pedro pede na oração? E aquela igreja, se você notar aí o verso 29, eles pedem intrepidez para anunciar a palavra. E no verso de número 31, diz o texto que quando eles oraram, Atos 4, verso 31, o local tremeu e todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E o que foi que isso gerou? O que foi que isso gerou? Perceba, eles pedem a Deus coragem para pregar a palavra. O que Deus faz? Deus os enche com o Espírito. E qual é o resultado disso? O relato de Lucas já mostra qual foi a consequência disso. Diz, Atos 4:31, a última parte. E com intrepidez eles fizeram o quê? Anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, nós temos aqui o Espírito Santo dando coragem aos crentes para testemunharem. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo para ter coragem. O ateu não tem coragem de dizer que é um ateu?
O agnóstico não tem coragem de dizer que é um agnóstico? O marxista não tem coragem de dizer que é marxista? Outros e outros adeptos de N religiões que pregam um falso evangelho não têm coragem? Por que eu e você, que abraçamos o verdadeiro evangelho, que servimos o Cristo Senhor e Rei do universo, que se revela na palavra, não deve ter coragem? Precisamos ter coragem. E quem é que nos concede? É o Espírito. Porque às vezes, como diz Alberto na reunião quinta-feira, como é a frase, Alberto? Ele diz assim: eu sou corajoso. Ele não estava falando, obviamente, dele, né? Mas ele estava dando exemplo. Eu sou corajoso. O medo é que me atrapalha. É mais ou menos assim, né? Então, às vezes tem isso. A pessoa diz: eu sou corajoso. O medo é que me atrapalha. Às vezes, alguns crentes, eles são corajosos para algumas coisas. Eles são corajosos para brigar pelo time deles. Não é o esporte. Não, é o Santa. Não, é o Náutico. Tem coragem. São corajosos para brigar pelo partido político, mas às vezes não tem coragem para falar do amor de Deus, do Evangelho de Cristo. Quem é que dá coragem? É o Espírito Santo. Vá para Atos 7. Vamos lá. Atos 7 conta a história de quem? Estevão. Estevão era o quê, Arthur Cortez? Estevão era um jovem e Estevão, qual era a função de Estevão? Vamos puxar, era um diácono. Estevão era um diácono. Estevão é acusado falsamente, e aí ele vai se defender diante das falsas acusações no Sinédrio. Porque estavam dizendo que Estevão falava contra o lugar santo e contra a lei. Por quê? Porque Estevão testemunhava sobre Jesus. E aí fizeram essa acusação falsa contra ele. E Estevão, ele vai apresentar a sua defesa. E ele prega um sermão que está em Atos capítulo 7. No verso 54, diz que as pessoas ficaram enfurecidas no seu coração. Riavam os dentes contra ele. Atos 7, verso 54. Mas aí o texto vai nos mostrar que Estevão, verso 55, ele estava o que, irmãos? Cheio do Espírito Santo. O que deu a coragem a Estevão de testemunhar diante dos seus algozes? Porque depois ele foi morto, apedrejado. Foi o fato dele ser cheio do Espírito Santo. O que nós estamos vendo? O Espírito testemunhando, ou o Espírito nos capacitando para testemunhar em situações de emergência. Atos capítulo 13, vamos lá. Atos capítulo 13. Paulo e Barnabé estão em uma viagem missionária, a primeira viagem. E surge um indivíduo chamado Elimas. Elimas era, Atos 13, a partir do verso 4. Elimas era um mágico. E Elimas estava se opondo ao Evangelho. Ele estava procurando afastar da fé o procônsul Sérgio Paulo, que queria ouvir a palavra de Deus, mas Elimas estava tentando atrapalhar. Aí o texto diz, verso de número 9, que Saulo, também chamado Paulo, olha o detalhe, cheio do Espírito Santo. Ele olha para Elimas e não é nada elogioso a fala dele. Ele diz assim no verso 10, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo encheu Paulo,
E ele teve coragem para confrontar o quê? O erro. Teve coragem para confrontar o pecado. Porque nós vivemos hoje na fase do politicamente correto, né? Tudo é verdade, a verdade é relativa, a moralidade é relativa, tudo é subjetivado. E para a gente ter coragem de dizer isso é pecado, isso desonra a Deus, isso ofende o Senhor, Jesus morreu também por causa desses pecados, a gente precisa ser cheio do Espírito. Se você notar, até o próprio Jesus, irmãos, o Deus homem, ele não foi alguém que exerceu o ministério sem o Espírito. Você olha o início do ministério de Jesus, diz o texto que Jesus retorna do Jordão, e ele retorna do Jordão como? Cheio do Espírito. E o que foi que ele viveu depois disso aí? Ele foi o quê? Ele viveu o quê? Quem lembra? Passou 40 dias em jejum, sendo tentado pelo diabo no deserto. Se você volta um pouco, Atos 3, 22, diz o texto que no batismo, Lucas 3, 22, diz o texto que no batismo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E por que o Espírito Santo desceu sobre Jesus? Vá lá, Lucas capítulo 4. Presta atenção. Você entendeu o que a Bíblia está dizendo? Irmãos, está dando para acompanhar ou está difícil? Está complicado? Atos 3, 22. O Espírito Santo desce sobre Jesus. Tá? Ali, Jesus foi cheio do Espírito. Lucas 3, 22, perdão. Certo? Ali, Jesus foi ungido pelo Espírito. O texto que nós lemos hoje. Atos 10, 38. Lembram? A gente leu no início da reunião. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. O qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Muito bem. Lucas 3, 22. Nós temos o Espírito Santo desce sobre Jesus. Antes dele começar o seu ministério. Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus vai ser tentado pelo diabo, e diz o texto que Jesus está cheio do Espírito Santo. Ok? Você caminha um pouquinho. Lucas capítulo 4, a partir do verso 18. Jesus está em um local aí. Onde é que ele está? Ele está em Nazaré, em um local, em um ambiente, na sinagoga, que era um ambiente de culto dos judeus, que muito provavelmente surgiu no exílio babilônico, porque os judeus estavam longe do templo, então eles criaram as sinagogas para poderem se reunir e cultuar. Veja, Lucas capítulo 4, Jesus chega na sinagoga de Nazaré, e aí dão o Antigo Testamento, o que nós chamamos de Antigo Testamento, naquela época só tinha o Antigo Testamento, dão a Jesus para ele ler. E ele abre onde? Ele abre em Isaías capítulo 61. O texto diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Ungiu em que momento? Qual foi o momento que o Espírito ungiu a Jesus? No batismo. Então Jesus está lendo um texto que tinha sido escrito há 700 anos atrás, daquele momento ali. Isaías foi escrito no 8º século antes de Cristo. Jesus abre a Bíblia em Isaías,
lê Isaías 61, que é Isaías é considerado como profeta messiânico. Então Jesus lê Isaías 61, que é uma referência a ele próprio, e diz o texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para levar boas novas. Vocês estão lendo Isaías 61 ou Lucas 4? Certo. Isaías 61 tem levar boas novas. Lucas 4 tem evangelizar, que é a mesma ideia. Evangelizar é levar boas novas. Me ungiu para evangelizar os pobres, não é isso? E enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Veja, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que o Espírito Santo foi quem o capacitou para o ministério. Jesus é Deus, irmãos. E se ele precisou ser capacitado pelo Espírito Santo, o Deus homem, para o ministério, imagine nós. Jesus, os apóstolos, os diáconos, a igreja cristã primitiva exerceu o ministério no poder do Espírito. Por isso que eu e você precisamos orar todo dia: Senhor, me enche do Espírito. Senhor, me enche do Espírito. A gente ouviu hoje, dentre outras coisas, sobre paciência. Para ser paciente, a gente precisa ser cheio do Espírito. Por quê? Porque Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é longanimidade. Pastor, termina essa palavra logo. Eu estou sem paciência. Né? Então a gente precisa ser cheio do Espírito para ser paciente. Então, a plenitude do Espírito Santo nos capacita para o ministério. Está claro isso? Pergunta? Vamos lá, eu estou esmiuçando, tentando ser simples, mas tentando esmiuçar para a gente entender. A plenitude do Espírito, portanto, irmãos, eu disse que a gente precisa orar todos os dias para ser cheio do Espírito. A plenitude do Espírito, só perguntando, né? Para a gente entender o que é que nós estamos falando. Eu estou falando de plenitude do Espírito. Né? Para não acontecer aquele comerciástico da Ipiranga, né? É da Ipiranga, é de uma empresa dessa, né? O cara vai abastecer o carro, e aí o dono do carro pergunta: essa gasolina é de procedência? E aí o frentista diz: é. Quando ele abastece e o cliente vai embora, ele pergunta para o colega: o que é procedência? Então, para não acontecer isso, o que é ser cheio do Espírito? O que é ser pleno do Espírito? Capacitado por Deus, exatamente, para uma obra. Ser cheio do Espírito tem a ideia de quê? Ser cheio. Comunhão com Deus, ser controlado pelo Espírito, ser dominado pelo Espírito. Tá bom? Porque às vezes a gente desassocia o nosso eu da gente. Exemplo. Me lembro de uma história de um cara que ele aconteceu uma determinada situação que o irritou e ele explodiu. E normalmente quando nós explodimos, nós temos uma justificativa para isso. A gente diz assim: eu saí de mim. Não é? Eu saí de mim. Foi uma entidade, né? Foi o Venom, né? Aquele personagem da Marvel, né? Aquele anti-herói. Foi o Venom, né? Que entrou lá no Homem-Aranha, né? Mas não foi eu, foi o Venom em mim. Na verdade não é o Venom. Na verdade sou eu mesmo. Tá certo? É o velho homem. Então, o que nos faz termos domínio próprio é o Espírito Santo.
É a ação de Deus em nós. É a obra de Deus em nós. Então, nós estamos falando sobre ser controlado pelo Espírito. Plenitude do Espírito é isso. É ser controlado, é ser cheio, é ser dirigido pelo Espírito. E como nós precisamos, irmãos? Depender de Deus. Porque se for por nós, misericórdia, né? Então, a plenitude do Espírito é uma apropriação contínua. É algo que nós podemos experimentar várias e várias vezes. Vamos ver esse texto aqui? João capítulo 7, verso 37 a 39. Os irmãos podem ler comigo, por favor? No último dia, o grande dia da festa. Que festa é essa? Os irmãos sabem? Não era a festa de São João, nem de São Pedro, nem carnaval, nem micareta, nada disso. A festa dos tabernáculos, muito bem. Era a festa dos tabernáculos, que era uma festa que o povo de Israel comemorava, relembrava os anos que eles ficaram morando em tendas no deserto, quando estavam migrando para Canaã. Voltando ao texto. No último dia, vamos lá novamente, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Presta atenção, eu coloco aí. Na festa dos tabernáculos, a cada manhã, havia uma procissão solene. Essa procissão era guiada por um sacerdote que levava um jarro de água e ele ia para o tanque de Siloé para buscar água. Continuando. Então, ele pegava essa água no tanque de Siloé e a derramava como libação, como oferenda, no lado esquerdo do altar. Esta cerimônia provavelmente comemorava a providência miraculosa de Deus no deserto e simbolizava o futuro derramamento do Espírito prometido pelo profeta Joel. Nós estamos aqui em João. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Jesus usa a imagem da festa dos tabernáculos, daquele sacerdote que levava água, ou que buscava água no tanque de Siloé, e levava a água para o templo, e a derramava ao lado do altar. Jesus usa aquela imagem que os judeus conheciam, e ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê, como diz a Escritura, a questão é que às vezes se crê, mas não se crê como a Escritura diz que crê. Não é verdade? Às vezes se crê como os demônios creem. Os demônios creem que Jesus é o Filho de Deus. Os demônios creem que Jesus é Deus. Os demônios creem que a salvação é só pela graça. Os demônios creem no céu. Os demônios creem no inferno. Os demônios creem na vida eterna. Os demônios creem na morte eterna. Os demônios creem nos anjos. Os demônios sabem que a Bíblia é verdadeira. E tem muita gente que não crê em nada disso. Tem uma fé menor que a dos demônios. Tá? Então, às vezes se crê, mas não se crê como a Escritura diz que crê, que se deve crer. Se crê do meu jeito, não se crê do meu jeito. Tem que se crer como Deus diz que deve crer. Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê,
como diz a Escritura, o que vai acontecer? Do seu interior vão fluir rios. Não são gotas, irmãos, são rios. Não é um rio, são N rios de uma água que é viva, não é água parada. Não é a água do mar morta. Não é a água parada de uma piscina. São rios de água viva. Aí a gente faz a pergunta que um grande avivalista europeu, provavelmente, Erlo Stinging, foi o homem que Deus usou para um avivamento lá numa tribo chamada Zulus, um grande avivamento que aconteceu lá há algumas décadas atrás. Até o pastor Augusto Nicodemos visitou esse trabalho há muitos anos. O Erlo Stinging, uma vez, ele veio para o Brasil, em Recife, e aí ele pregando e disse: você crê? Ele disse: você crê? Aí as pessoas, obviamente, dizem: creio. Ok, do seu interior flui rios de água viva? Aí a pergunta fica mais difícil, né? Aí é forçar a amizade, né? Mas o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: quem crê, do seu interior vão fluir rios de água viva. A gente crê, do nosso interior flui rios de água viva. E aí ele diz: a questão é que às vezes nós cremos, mas não cremos como a Escritura diz que devemos crer. Perceba, olha o texto. Jesus diz que João cita esse texto, falando que Jesus estava se referindo a quem? Ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Ou seja, o Espírito Santo, irmãos, olha que coisa maravilhosa, são esses rios de água viva que nos inundam, que nos vivifica, que mata a nossa sede, a nossa fome. Por que muitas pessoas buscam satisfação no pecado? Hein, irmãos? Por que muitas pessoas buscam satisfação nas festas pecaminosas, na embriaguez, na promiscuidade? Em uma série de pecados. Por quê? Porque elas não têm satisfação na alma. E quando o indivíduo não tem satisfação na alma, ele busca em outras fontes. O problema é que, usando a linguagem de Jeremias, ele busca em cisternas rotas. Já viu gente terminando o carnaval? Termina o carnaval lá em Ressaca e ele já fica pensando no carnaval do próximo ano. Vai para a balada no final de semana e já fica pensando: quando é que tem outra? É assim. Por quê? Porque tem sede. Só que essas coisas não satisfazem. Jesus está dizendo que quem crê, como diz a Escritura, do seu interior vão fluir rios de água viva. O Espírito Santo vai enchê-lo e ele estará satisfeito. 2 minutos e a gente fecha e para por aqui. Presta atenção. Como podemos experimentar esta plenitude revigoradora, refrescante, que aplaca a sede? A resposta é: Jesus diz: venha a mim e beba. Creia em mim. Observe, vir a Jesus e crer nele constitui uma condição só. Aqui é a mesma realidade, porque vir a ele para beber significa vir a ele em fé. Então esses verbos, ter sede, vir, beber, crer. Presta atenção nisso, para você entender o que eu estou dizendo. Olha a tese, olha o que nós estamos falando. Note bem. Nós estamos falando que a plenitude do Espírito é uma apropriação
contínua. Contínua. O que acontece às vezes com algumas pessoas é: eu fui cheio do Espírito. Quando? Eu fui cheio do Espírito há 30 anos atrás. Como é que você sabe? Não, eu senti algo. Como é que você sabe? Ele diz: não, eu falei em línguas. Como é que você sabe? Eu senti um fogo dentro de mim. Bênção. Mas como é que você está hoje? Ok, você vai viver da experiência de 30 anos atrás e pronto? O Deus que lhe encheu não é o mesmo Deus de hoje? Porque se você observar os discípulos, eles são cheios do Espírito em Atos 2, mas Atos 4:8 está dizendo ali que Pedro estava cheio do Espírito. Atos 4:31 diz o texto que eles foram novamente cheios do Espírito. Ou seja, é uma apropriação contínua, irmãos. É um rio de água viva. Note. Esses verbos aqui, ter sede, vir, beber e crer, no texto grego eles estão no tempo presente. E o que o tempo presente significa na língua grega? Na língua grega, o tempo presente significa continuidade. Certo? É, por exemplo, eu ensino, está no presente. Na língua grega, a ideia é mais ou menos assim: eu estou ensinando. É um ato linear e não pontilear. É algo contínuo. Jesus está dizendo o seguinte: ter sede, ir até Ele, beber, crer, é algo que nós devemos estar experimentando de maneira contínua. Qual é a ideia? A gente se arrependeu, a gente creu no Evangelho. Isso aconteceu uma vez e nós fomos salvos. Mas nós precisamos continuar vindo e bebendo. Por quê? Porque continuamos tendo sede. Ou seja, o cristão, irmãos, é alguém que espiritualmente ele está com sede. E espiritualmente ele sempre está bebendo. O cristão é alguém que está com sede de Deus e bebe de Deus. Salmo 42:1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Terminando ou parando, na próxima semana a gente vai trabalhar Efésios 5:18-21, que foi o texto que a gente leu na introdução. Próxima semana a gente trabalha nesse texto. Depois, a água que foi bebida, ela começa a fluir. E nós não conseguimos conter o Espírito que recebemos. Esse Espírito vai nos enchendo. William Temple, ele disse o seguinte: ninguém consegue possuir ou ser habitado por o Espírito de Deus e guardar esse Espírito para si. É uma água viva. Irmãos, é água viva. É a vida de Deus na gente, jorrando, fluindo. Não é algo morto. Por isso que o culto não pode ser morto. O culto tem que ser vivo. Porque são pessoas vivas adorando um Deus vivo. E que dá ao seu povo água viva. Olha o texto. Ninguém consegue possuir o Espírito de Deus e guardar esse Espírito para si. Onde o Espírito está, ele transborda. Onde ele não transborda, o templo diz, ele não está. Não podemos falar de plenitude do Espírito se não há interesse e atividade evangelísticas, porque o Espírito nos enche para que a gente fale do amor de Deus. A plenitude do Espírito, portanto, deve ser apropriada. E apropriada quando, irmãos? Leia aqui, por favor. Apropriada continuamente. Por meio de quê? Por meio da fé. Eu creio. E eu digo hoje, amanhã, depois da manhã, Espírito Santo me enche, Espírito Santo me enche. É muito mais do que uma experiência de sensação. É uma experiência que muda a nossa vida por completo. A nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmos,
a nossa relação com a igreja, a nossa relação com os descrentes. Sejamos cheios do Espírito. Perguntas? Vamos parar por aqui. Todo mundo entendeu tudo? Então vamos repetir o começo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela liberdade de termos um local onde a gente se reúne e ouve a Tua palavra. A Tua palavra é muito mais do que letra, Senhor. A Tua palavra é espírito e é vida. Nós queremos nos aproximar mais e mais da Tua palavra, não apenas para a conhecermos mais, mas para a aplicarmos, para a praticarmos, para vivermos o Teu Evangelho. Senhor, dá-nos essa graça, dá-nos a bênção de continuarmos indo a Ti e crendo em Ti. Dá-nos a bênção de continuarmos nos aproximando do Senhor e tendo sede do Senhor. Quando nós não temos fome nem sede, é porque, e se isso é uma realidade presente sempre, é porque há alguma enfermidade em nós. Quando nós não temos sede de Ti, é porque há algo errado em nós. Dá-nos sede de Ti, Senhor. Dá-nos fome da Tua palavra, da oração, da devoção a Ti. Ensina-nos a vivermos uma experiência cada vez mais viva contigo. Nos livra de uma religiosidade marcada apenas pela tradição, uma religiosidade que não muda vidas. Nos dê a graça, Senhor, de vivermos mais e mais como crentes, como Teus servos, uma fé viva. E nos enche com o Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.